É a questão do conceito e preconceito. Eu também tinha isso, né? Mas quando eu compreendi que nós somos mordomos daquilo que Deus nos dá, e Deus age através da nossa fidelidade, porque Ele é fiel, é algo de fé, é algo de relacionamento com Deus. Então eu compreendi esse princípio da minha vida. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da ONUScast. Estamos aqui hoje com um convidado de muita honra, um cara que é meu amigo particular, além de tudo é o meu pastor. Mas antes de passar a palavra, você já sabe do nosso compromisso. Você já curte, se inscreva no nosso canal, compartilha e se prepara, porque a informação que vai sair daqui hoje, o conteúdo que vai sair daqui hoje é altamente para a sua vida pessoal e para a vida do seu negócio. Eu tenho certeza que você vai sair com um conteúdo muito rico. Então você vai assistir esse episódio por completo, que eu tenho certeza que vai somar muito na sua vida e na vida dos seus negócios, sem sombra de dúvida. E eu quero apresentar o nosso convidado de hoje, nada mais, nada menos que Pastor Rafael. Seja muito bem-vindo, sinta-se em casa. Obrigado pelo convite, pela honra de estar aqui. Tenho certeza que vai ser um tempo de crescimento. Você que está aí conosco, vendo esse episódio, eu quero reforçar, né? Inscreva no canal aí, ativa o sininho, compartilhe o link aí nos seus grupos de WhatsApp, seus grupos de relacionamento para o tempo de crescimento, né? Uma honra, obrigado, tá? Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço, muito feliz de o senhor estar aqui conosco hoje, numa plena meio de semana, terça-feira. Ó, gente, a gente está gravando uma terça-feira, aqui nós não para, aqui a coisa está sempre acontecendo. E nós vamos bater um papo hoje bem descontraído, bem leve, bem gostoso, sobre fé e finanças. Eu acho que faz muito necessário nesse tempo que a gente vive. Sim. Um tempo onde que a fé ela é colocada a todo momento ali em xeque, à prova, para ver se realmente a gente está tendo essa fé. E sem dúvida nenhuma a questão das finanças, que é um ponto que mexe muito com todo ser humano. Tudo, né? A sociedade em si, a família, no geral, né? A família. Então, pessoal, você que está aí nos assistindo, eu tenho certeza que esse conteúdo será muito rico para a sua vida, não só para a vida dos seus negócios, para a sua vida, e você já está com um compromisso aqui conosco de assistir esse episódio por completo. É um assunto, vamos dizer assim, polêmico, delicado, de inúmeras informações, né? E a gente vai tentar encontrar um equilíbrio, né? Falando sobre fé e finanças, né? Ainda mais um pastor, né? Falando sobre isso. Concordo. Mas antes de ser pastor, minha primeira formação acadêmica é ciências contábeis, né? Sou contador de formação, né? Tenho a graduação também em teologia e pós-graduação também em teologia, né? E exerço o ministério pastoral há 8 anos, né? Então, grande parte da minha vida, eu tenho 36 anos, não parece, mas eu tenho 36 anos. Tá novo, tá igual eu. Há 8 anos eu exerço, né, atividade pastoral, né? A gente sabe que pastor não é profissão, é vocação, né? Mas também sou gestor de uma igreja, né? Uma igreja já grande, né? Sim. E a gente falar sobre fé e finanças é um assunto que a gente precisa encontrar equilíbrio, né? Porque fé, como diz o autor dos Hebreus, é aquilo que a gente não vê, né? Convicção das coisas que se espera, né? E finança é algo real. E se a gente fosse pegar, Danilo, você que nos ouve, a Bíblia Sagrada, para mim que é o meu prática, né? Meu material de prática, conduta e fé, Jesus trata sobre isso muito, né? Nos seus evangelhos, né? E a Bíblia toda, de Gênesis, Apocalipse, fala sobre isso, sobre finanças, sobre tributos. Sim, né? Verdade. Sobre ofertas e tudo, né? Sobre a questão de você ajudar um próximo e tudo. Então a Bíblia é bem contextualizada para o momento sobre fé e finanças, né? Vamos lá, vamos aprender, né? Coisa boa. Pessoal, então você depois vai lá nos comentários, já vai comentando, que eu tenho certeza que vai ser muito interessante. Pastor, acho que antes de tudo, uma grande questão que eu vou já te provocar dá para ver esse equilíbrio entre a fé e as finanças e quais os princípios para que haja esse equilíbrio? Bom, a fé é algo que move. A fé é como um vento, né? A gente não vê o vento, a gente sente o vento. Sim. E o vento nos move, nos faz acontecer, né? Finanças é algo real, você consegue palpar,
né? Algo tangível, né? Para encontrar o equilíbrio, a gente precisa primeiro ter a maturidade para entender isso. Muito bom. Eu acho que algumas questões que falta em nós é essa maturidade de entender fé e finanças. O profeta Oséias, Danilo, fala no seu livro que o povo perece porque lhe falta conhecimento. Às vezes essa questão de lidar com religião, lidar com igreja, lidar com dinheiro, se foi muito exposto de uma forma equivocada e errada. A gente sabe que em todos os lugares há pessoas desonestas e pessoas honestas, né? Sim. Mas lidar com isso às vezes gera polêmica, né? Por muito tempo falar sobre dinheiro dentro da igreja foi algo difícil para quem ministrava, porque havia um embate sobre isso, né? Um assunto específico que às vezes batia nos pastores, né? Mas além de ser pastor, eu sou gestor de uma igreja, né? Sim, sem dúvida. E ser gestor gera planejamento. Ser gestor leva você a ter planejamento das coisas, né? Ter organização das coisas. A gente estava falando aqui nos bastidores, antes da gravação, sim, né? Sobre a questão da excelência, né? Das estruturas, né? Então, fé e finanças é algo que anda junto. Não tem como você caminhar separado das duas, né? Vamos comparar, vamos fazer aqui, ó, você que está em casa aí, ó, uma comparação rápida, né? O cara que planta e está chegando aí... O período do plantio aí para soja, né? Você confia, você tem fé que aquela semente que você comprou, mesmo que uma semente que foi selecionada, que foi organizada, você vai colocar sobre a terra que você preparou, maquinário, tecnologia, previsão do tempo, né? Tem tudo, né? Entra tudo. Mas você coloca uma semente sobre a terra. E como você vai confiar que aquela semente ela vai brotar? E ela vai dar uma árvore, ela vai dar uma planta, e dessa planta você vai ter flores, depois frutos. É a fé. É a fé. Então a fé e a finança andam junto, né? Então a gente pode basear em diversas coisas, diversas passagens a respeito disso. Eu preparei uma para o pessoal. Posso ler aqui? À vontade. A história do profeta com a viúva, o profeta Eliseu, que fala sobre a viúva, que ele aumenta o azeite da viúva. Olha que interessante, essa passagem, se eu quiser colocar aí no rodapé aí, está em 2 Reis, capítulo 4, verso 1, né? Eu vou ler aqui, ó. Certa mulher, viúva de um dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo... Então a primeira pessoa aqui, Danilo, é a figura da viúva, uma pessoa necessitada. A viúva hoje ela é pensionista, né? Senhor, tem algumas... O marido deixa patrimônio, deixa seguro de vida, né? Mas nesse caso aqui, nesse tempo, a viúva estava desamparada. Era uma mulher que não tinha propriedade, não tinha bem. Difícil. Exatamente, escassez, né? Escassez. Então ela era viúva de um dos discípulos dos profetas, né? Meu marido, seu servo, está morto. E o Senhor sabe que esse seu servo temia o Senhor Deus. Mas veio o credor. O credor... Pode acontecer com cada um de nós, até na nossa porta. Chegou o credor para levar os meus 2 filhos como escravos. Olha que situação essa mulher estava passando. Meu Deus. Viúva. Pensa, gente. Viúva, escassez, 2 filhos. Os credores chegaram para levar os filhos como escravo. Olha que situação. Então Eliseu perguntou à mulher: o que posso fazer por você? Lembrando aqui que a figura do profeta, nesse tempo no Antigo Testamento, está baseada a voz de Deus sobre a terra. Então o profeta representava Deus sobre a terra, sobre o povo, ok? O profeta perguntou: o que posso fazer por você? A primeira coisa que eu compreendo aqui, questão de equilíbrio de fé e finanças, a mulher num tempo difícil, num tempo de escassez, procurou a resposta no lugar certo. Ela foi atrás de um conselho. Ela foi através de um profeta buscar um conselho, né? Nós somos contadores, sim, gestores. Quando as pessoas chegam até nós, pedindo os conselhos, e às vezes está no fundo do poço, né? Está em grande dificuldade. Essa mulher já estava numa grande dificuldade, mas ela foi procurar a resposta no lugar certo, né? Então, diga-me o que você tem em casa. Às vezes você fala assim: não tenho nada, né? Mas o pouco que você tem pode fazer a diferença. Concordo. O pouco que você tem pode fazer a diferença. Ela respondeu: essa tua serva não tem nada em casa, a não ser um jarro de azeite. Então tinha alguma coisa, né? Então tinha alguma coisa. Tem um azeite lá. Exatamente, ó. Então Eliseu disse: ó, o aconselhamento do cara: vá, peça emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, muitas vasilhas.
Entre depois em casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos e derrame o azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte as que foram ficando cheias. A mulher foi embora e fechou a porta atrás de si e dos seus filhos. Esses passavam as vasilhas e elas as enchiam. Mais uma coisa que eu compreendo aqui: a mulher tinha relacionamento com os vizinhos, com a comunidade. Exatamente. Então, muitas vezes, o empresário quer andar sozinho. E aí eu já vou fazer não estou te interrompendo, pastor, o contexto da história, muito bonito por sinal, mas só fazendo um paralelo já no mundo dos negócios e na área de finanças, sem dúvida nenhuma hoje os negócios, a vida da gente hoje é relacionamento. Com certeza. Então a vida hoje é relacionamento. Relacionamento. E essa mulher tinha relacionamento. Ela tinha relacionamento com a comunidade. Tinha comunicação. Ela era aceita na comunidade, né? Então, às vezes, a gente vê o empresário, o gestor, o empreendedor, distante da sua associação do comércio da cidade, do lojista da cidade, né? Não concorda com algumas situações. Ele vive isolado. E quem vive isolado é um problema. Perde muito. Perde. Então, essa mulher tinha relacionamento. Ela teve direção da parte de Deus, ela buscou os recursos. Um recurso que ela tinha era um azeite, pequeno azeite. Buscou as vasilhas, relacionamento. Eram muitas. A Bíblia fala que ela buscou muitas, né? E o verso 6. Quando todas ficavam cheias, ela disse aos dos filhos: traga-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais nenhuma vasilha. E o azeite parou. Então ela foi, contou ao homem de Deus e disse: vá, venda o azeite e pague a sua dívida, e você e seus filhos vivam do que sobrar. Então ela houve uma linha de produção, montou uma indústria ali. Ela trouxe os filhos para ter responsabilidade, e algo que eu já quero linkar aqui, você que é empresário, você que é empreendedor, levar também, e a gente consegue compreender que muitas empresas, elas surgem e nascem dentro do lar, né? Sim, com certeza. Empresas familiares, né? Eu sei que aqui quem manda nas finanças aqui é a esposa, né, Danilo? Aqui é ela que manda, que é a patroa que manda, não adianta. Não, queira ou não, é uma empresa familiar. Sim, é uma empresa familiar e graças a Deus ela tem essa maturidade. Que eu acho que assim, vai muito também da maturidade, né, pastor? O casal ter essa maturidade. Exato. Da importância do negócio crescer junto. É isso. E um importante fato que eu vejo também no contexto bíblico, pastor, aí, é a união da família, né? Porque os filhos ajudaram juntos ali a mãe naquele momento. Então, dentro do âmbito familiar, tratando, claro, o assunto nosso principal, né, que é fé e finanças, trazer a família para compreender tudo isso, né? Essa mulher, ela foi buscar direção no lugar certo, ela teve relacionamento, né, com a comunidade, que emprestou as vasilhas vazias, ela teve a linha de produção com os filhos, ela chamou os filhos para a responsabilidade. O que mais acontece hoje é uma geração que não quer ter responsabilidades. Sem dúvida. Uma geração que tem seus cartões virtuais nos seus smartphones, que passam, né, e não está tendo responsabilidades. Por isso que essa mulher, ela valorizou aquilo que tinha, ela criou uma linha de produção e ela obedeceu a Deus, e obedeceu pela fé, né? Em tempos de hoje, quem ia obedecer uma voz, um direcionamento tão simples como esse, né? Então, o final aqui do versículo fala o quê? Que o azeite parou, ela vendeu, pagou seus credores e ainda viveu com o resto. E ela e seus filhos viveu com o resto daquilo que tinha vendido. Então, ela foi uma empreendedora, ela usou a fé, ela teve equilíbrio nas finanças. Forte. Exatamente. Né? Então a fé e finanças andam junto. Pastor, e um detalhe que eu acho muito importante para frisar para você que está nos assistindo, ela em momento nenhum também, no contexto aí que eu percebi, ela fugiu da responsabilidade de não pagar o credor. Com certeza. Que eu acho importante, porque assim, deixar isso muito transparente, que todas as empresas, ela passa momentos de abundância, talvez algum momento de escassez. Sim. É normal, a vida pessoal, né, ela faz essa gangorra muitas das vezes, né? E a gente tem que estar preparado para assumir a responsabilidade. Sim. Aí eu trazendo para tempos de hoje,
converse. Isso. Um bom diálogo, Sim. renegocie, Sim. avalie as finanças, avalie a capacidade, mas assuma a responsabilidade. Exatamente, né? Antes de ser pastor, eu fui gestor de uma empresa, né? De uma distribuidora de cosméticos por 18 anos, né? Entrei lá como ajudante do ajudante, passei por várias áreas da empresa, né? Cresci ali, me formei em contabilidade durante esse período, né? Me tornei gerente da empresa e contador da empresa. Olha então aí. eu passei por esse processo 18 anos, né? E foram momentos desafiadores, alguns momentos, né? Então, assim, cada tempo você precisa entender o momento, né? O momento de parar, o momento de refletir, o momento de investir, né? O momento de comprar, o momento de vender. Então, precisamos compreender também isso, né? E criar estratégias. Eu acho que precisa criar estratégias, né? Criar estratégias. Como pastor hoje, eu preciso criar estratégias. Sem dúvida. Porque a igreja hoje, ela vive das suas contribuições, da fidelidade e da generosidade dos fiéis. Não vem verba do governo para a igreja. Tinha que vir, mas não vem. Para a associação, nós temos uma associação. Sim. Já quero, posso colocar isso aqui? À vontade. Nós temos uma associação, né? Posso falar o nome? Tudo. Associação Sementes do Reino, né? Nossa escola, né? Sementes do Reino, nos projetos sociais, atinge pessoas, crianças, mais de 250 crianças por mês são atendidas por esse projeto, né? Com aula de música, dança, hip hop, violão, saxofone, balé, né? Tem todo um apoio familiar, né? Tem a questão do projeto Beba Leite. Beba Leite, né? Tem todo um acolhimento familiar. Sim, que tem também. Exatamente, né? Então, a Associação Sementes do Reino, por ser uma ONG, né? Ela tem as suas parcerias, tanto com o governo local, municipal, estadual, também possíveis verbas federais, né? Mas a igreja em si, ela não tem esse apoio do governo, né? Tem algumas questões de tributos, a gente sabe disso, né? E então, como gestor, eu preciso criar estratégias também. Preciso criar estratégias, né? Por isso que todo ano a gente faz planejamento. É algo que falta hoje no nosso meio, né? Planejamento pessoal, planejamento familiar, planejamento empresarial. Às vezes falta isso, né? Aí o empresário, ele tem uma ideia, ele acha que aquela ideia é ótima e realmente pode ser ótimo, né? Mas ele não planeja a curto, a médio, a longo prazo, né? A sua empresa, o seu negócio. E acaba pegando de surpresa alguns momentos desafiadores, né? Sem dúvida. A pandemia passou, nos ensinou muita coisa. E deixou o seu legado, né? E as suas sequelas também. As suas sequelas. Né? E a gente teve que se adaptar em alguns momentos, né? Então, tratando de gestão da igreja, nós temos todo ano uma reunião com a liderança, com os membros dos ministérios, líderes de ministérios. Nós planejamos todos os eventos e datas do próximo ano. E nós temos um documento onde a pessoa traz para a secretaria da igreja, para a tesouraria da igreja, o seu cronograma de evento. Quem vai trazer, o valor do evento, para a gente criar estratégias para trazer recursos, né? E então, hoje, uma das grandes partes para crescimento num todo o planejamento. E aí faz muita conexão isso, tudo que você está falando. E aí você que está nos ouvindo, está pensando em montar o seu negócio, você que está pensando ou está precisando reestruturar o seu negócio. A questão do planejamento ela é tão essencial. Eu vou até citar um caso que vai acontecer amanhã, mas quando vocês forem assistir esse episódio, vai ter passado esse evento já. Mas amanhã, inclusive, pastor, eu vou ministrar uma palestra na cidade próxima aqui, que vai falar sobre crédito bancário. Legal. E um dos pontos que eu abordo, que eu sou consultor do Sebrae, um dos pontos que eu abordo na minha palestra, o crédito, ele pode ser uma solução para a situação. Sim. Mas ele pode virar um grande problema. E aí a gente volta no contexto do planejamento. Exatamente. Porque se eu não tiver um planejamento com o dinheiro que eu vou pegar no crédito, ele vira um grande problema. Aí, algo que você ia buscar para a solução... Algo que seria uma solução, mas eu vou ganhar 1 ano de carência. Tudo bem, ótimo. O banco vai te dar 1 ano de carência. Mas 1 ano chega. A conta chega. E eu tenho vários relatos, pastor, de empresários que falaram que ia se preparar, passou-se 1 ano, não se preparou, a parcela chegou
e entrou num nível de endividamento altíssimo. Por quê? Porque realmente não conseguiu se planejar. E acima de tudo, para você que está aí nos ouvindo, é muito importante entender a fase que a sua empresa está. E eu volto lá um pouquinho no início do aconselhamento. Quando você falou do aconselhamento, a gente buscar o aconselhamento em pessoas certas e pessoas corretas. Para você do mundo dos negócios, para você que é um microempresário, um pequeno empresário que está crescendo, você pode buscar o aconselhamento em outro empresário, talvez do mesmo ramo, para vocês trocar ideia. Eventos, eu faço eventos. É um aconselhamento indiretamente, porque você está vendo o que está acontecendo. E acima de tudo, as entidades, a Associação Comercial, o Sebrae. Isso. Nós, enquanto contadores, que a gente tem muitas estratégias e ferramentas de contribuição. Um mentor nessa área. Um mentor nessa área. Então, assim, é não deixar a situação se complicar, se ir por um caminho um pouco mais difícil, para depois buscar. A Bíblia fala que na multidão de conselheiros há sabedoria. Então eu vejo muito esse versículo na minha vida pessoal, né, num todo, né? Então, se na multidão de conselheiros há sabedoria, então eu preciso buscar esse conselho em pessoas que cresceram na vida, que pessoas que já passaram por esse momento, né? Pessoas que podem agregar isso na minha vida, né? Para que eu possa criar novas estratégias, né? Isso no todo, no casamento, na vida pessoal, no ministério, nas finanças, na empresa, num pequeno, um grande negócio. Eu acho que precisa buscar conselhos. Como que você vai viajar semana que vem para a praia sem planejamento? Não tem nada. Não tem jeito. Não viaja. Não vai. Então, o planejamento ele é essencial. E aí, mas Deus faz acontecer. Tudo bem. Pela Deus fé, né? faz. A fé nos faz crer nisso, né? Mas tem um grande detalhe. E aí eu falo de peito aberto, que eu aprendi isso na igreja que eu estou, na qual sou o líder hoje lá, o pastor. É no tempo dele. Eclesiastes 3. É no tempo determinado para todas as coisas. Não é no nosso tempo. E aí é difícil a gente entender isso. Porque nada começa grande. Nada começa grande. Nossa Amazon. Apple. Vamos citar aí. Microsoft. Microsoft. Bom, eu vou dizer por mim, né? A igreja. Quando nós somos membros hoje, né? Começou uma pequena célula com 4, 5 pessoas há 20 anos atrás. Se tornou uma grande rede hoje. Exatamente, nós somos não só uma igreja, nós somos mais do que uma igreja, né? Hoje é uma grande Temos igreja aqui no estado de Goiás, no Mato Grosso e fora do país, né? Pastor, e qual que é hoje lá o grande desafio para vocês, líderes da igreja, lidar com a questão que eu acho que é muito polêmica, muito difícil? Hoje eu entendo que para nós que já conhecemos não é difícil, mas para quem está chegando na igreja, muitas vezes, lidar com a questão do dízimo. É a questão do conceito e preconceito. Eu também tinha isso, né? Mas quando eu compreendi que nós somos mordomos daquilo que Deus nos dá, e Deus age através da nossa fidelidade, porque Ele é fiel, é algo de fé, é algo de relacionamento com Deus. Então eu compreendi esse princípio da minha vida. Dízimo, né? Não vou aqui trazer uma aula de teologia, né? Mais 10% daquilo que o Senhor tem me dado, né? Então, Ele não me dá 100, Ele pede 10% para mantimento da sua obra, como diz Malaquias 3:10, mas Ele me dá o direito de usufruto de 90%. Tem 90% que eu posso usar, gente. Eu compreendi isso, muito claro na minha vida, né? É um princípio de fé. Não foi um homem que vamos dizer assim, que me obrigou, não foi o homem que me obrigou a ser um dizimista, um ofertante fiel, foi o Espírito Santo de Deus que me direcionou sobre isso, né? Mas a pessoa vem para a igreja e por muitos momentos ela vai para essa questão com grandes conceitos, tradição, preconceito sobre isso, né? E se tem igreja que usa da fé alheia pastor que usa da fé alheia para enriquecimento pessoal, validar isso com Deus, né? Por exemplo, você conhece nosso ministério. O pastor ele não tem voz ativa nas finanças da igreja. Por exemplo, hoje eu sou vocacionado, né? Estou em tempo integral a serviço da igreja.
E por isso o conselho da igreja, ele então votou e aprovou uma prebenda pastoral para a minha vida, um valor, um salário para mim. Então, não fui eu que pedi, eu não ganho pelo rendimento da igreja, o pastor ganha tantos por cento que ele entra na igreja. Não, eu tenho uma prebenda pastoral que o conselho da igreja aprovou para mim, e todo mês nós prestamos conta de tudo aquilo que entra e sai das contas da igreja, para o conselho da igreja. E isso com nota fiscal, com comprovante de pagamento e tudo. E o pastor, pelo estatuto da igreja, não tem autoridade para venda, para compra, sem antes a aprovação da maioria do conselho. Então, organização. As pessoas às vezes conhecem outros ministérios, outras instituições que não trabalham assim. Nós trabalhamos de uma forma mais saudável, né? Sem dúvida. Não somos perfeitos. Sim. Né? Temos nossas situações, né? Mas nós temos algo de temor. Então, voltando à sua pergunta, as pessoas vão para a igreja com esse conceito, com esse preconceito, e às vezes o coração se fecha. E a gente tem a lidar com isso no discipulado, em testemunhos, em acompanhamento, né? Não obrigando a pessoa, nós somos obrigados a nada. De maneira nenhuma. Nós agimos pela fé. Então, eu agi pela fé, e hoje eu tenho o direito da colheita. Nós falamos também nos bastidores, né? A questão da colheita, né? Você planta, você colhe. É uma lei que ela é real nas nossas vidas. Ela é universal, né? Ela não tem meia volta. Claro que a gente lida com aconselhamento, a gente lida com conversas, com gabinetes pastorais, a gente lida com a Bíblia Sagrada, mas quem convence é o próprio Espírito Santo através da fé, né? E a pessoa precisa viver isso pela fé. Essa mulher viveu isso pela fé. Sem dúvida. Ela viveu isso pela fé. É um grande exemplo, né? Ela teve ali, houve o direcionamento do homem de Deus, ela obedeceu a voz daquele homem, né? Aquele direcionamento da parte de Deus, e ela colheu, eram os seus filhos, né? Então, muitas pessoas vêm para a igreja com essa questão, com crises emocionais, com crises espirituais, com crises familiares, e já trazendo não sei se eu posso trazer um novo assunto aqui. Sim, à vontade. Já está dentro do que a gente está conversando, a questão da estrutura familiar. Sim. Importantíssimo. Porque muitas vezes você, dentro de uma empresa familiar, né? Você não sabe separar as coisas, conflito em casamento, conflito em relacionamento, conflito com os filhos, não tem gestão, mistura o dinheiro da empresa com o dinheiro de casa. E vai virando Aí a gente vem com aconselhamento, olha, tudo é separado, né? Você tem um prolabore, então você vive daquele prolabore, o dinheiro da empresa, seu dinheiro é seu dinheiro, muito bem claro, para não gerar essa confusão, né? Mas uma das coisas que hoje que mais dá divórcio, né? Que proporciona divórcio, é a questão de finanças. Né? Não tem comunicação dentro de casa, né? Não tem estrutura, não tem planejamento doméstico, de finanças domésticas, né? O que entra, o que sai, você tem 100%, né? 50% é para aquilo que é básico, né? 30% é aquilo que é supérfluo ali e tal. 20% você tira para quê? Para investimento, para uma poupança, para algo de emergência, né? Hoje a gente não faz isso. A gente não faz isso, né? E as pessoas vêm, e quando vem, meu amigo, tá com sérias situações. Eu imagino assim, o que deve chegar para vocês lá, porque a igreja tem outros pastores também que faz todo esse trabalho. Sim. Mas o que deve chegar para vocês de situações já talvez muito extremas. E vocês têm que ter toda uma cautela, né, pastor, em fazer essa orientação, porque a pessoa pode aceitar bem, sim, ou pode sair de lá com o coração ainda mais fechado. A gente trabalha com aconselhamento, né? Baseando, claro, na Escritura Sagrada, né? E daquilo que a gente também compreende o que é saudável, né? Mas tá a pessoa praticar ou não, exercer ou executar ou não aquilo que você orientou ela a fazer, né? Dúvida. Por exemplo, já chegou a situações de casais que a esposa não sabe quanto o marido ganha. Então não há uma comunicação saudável, não há uma unidade saudável dentro da família, né? E com isso vai gerando transtorno no casamento, na saúde, né? Nos filhos, essa ansiedade louca que está aí, né? Essa correria louca, essa tecnologia que está aos nossos olhos todo dia, tem nos afetado, né? Então, são sérios fatores que às vezes desequilibra a fé e as finanças, né? Porque às vezes a pessoa pensa assim: eu sou dizimista, eu sou ofertante e agora Deus vai me abençoar. Bom, não é uma troca.
Nunca será uma troca. A fidelidade em Deus gera proteção, ok? A generosidade em Deus gera colheita. Você planta, você colhe, ok? Olha isso, gente, que forte. Mas se você não tiver organização, Deus não trabalha na desorganização. Deus é um Deus organizado, né? Gênesis capítulo 1 conta a história do início de tudo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus parava sobre a face das águas. Não tinha forma, era vazia. Deus criou, haja luz e houve luz. Foi o primeiro dia, o segundo dia, criou os mares, fez separação da terra, aquilo que era seco, aquilo que era água, céus e terra. Segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, fez as relvas, as árvores que dá semente. Deus é um Deus criativo, né? Deus criou as árvores que dá semente. Para quê? Para produzir, para multiplicar. Deus não é um Deus da escassez, Deus é um Deus da multiplicação. Então, Deus fez árvores que dá sementes à sua espécie, animais, os mares também produziram seus animais, e no sexto dia, Deus criou o homem, segundo a sua imagem e semelhança. O que eu aprendo com isso? Eu quero focar com você aqui, ó. Olha isso. Ó, Deus criou toda uma plataforma, Deus criou toda uma estrutura de terra, de água, de sementes, de frutos, e depois colocou o homem sobre a terra para governar sobre a terra. Então Deus organizou tudo, deixou tudo pronto para depois colocar o homem para governar sobre a terra. E se fosse o contrário? Tivesse criado o homem e colocado ele uma coisa sem forma e vazia, ele não ia produzir, ele não ia viver. Então Deus cria toda uma plataforma, toda uma estrutura e nos coloca naquele lugar para produzir, para multiplicar, para crescer, para governar, né? Então Deus não é um Deus da escassez, mas às vezes a gente ouve assim, pastor, mas eu tenho sido fiel, pastor, mas eu tenho vindo na igreja, pastor, mas Deus tem fechado portas. Então veja as brechas de fidelidade, que a fidelidade não é só com Deus, é a fidelidade também com os homens. Como é que estão os seus impostos? Sem dúvida. Como é que está seu imposto de renda? Você tem Como é que tá? feito alguma coisinha ali? Não tem, né? Então tudo isso são portas que são abertas, que às vezes fecha portas de bênção para nós. Então Deus é um Deus organizado, Deus é um Deus de estrutura, Deus é um Deus de abundância, Deus não é um Deus de escassez. A gente pode basear também o povo que saiu escravo do Egito. Sim. 430 anos escravo, né, no Egito, saiu do Egito, né, teve uma murmuração que impediu eles de entrar na terra, mas Deus mandava um maná diário, provisão. Deus tem provisão para nós, maná diário, o pão caía do céu, era maná diário, né? Deus fazia a água sair da rocha para saciar a sede do povo. Então Deus é o Jeová Jireh, o Deus da provisão, mas também Deus é um Deus organizado, né? Deus não trabalha na desorganização, Deus é um Deus de excelência. E acima disso tudo, gente, olha aí, olha que palavra maravilhosa, olha que contexto maravilhoso. Eu gravei um vídeo, deve ter uma semana mais ou menos, falando que, tanto que faz conexão, pastor, não tem como o empresário tomar decisão se ele não conhece a sua própria empresa. Com certeza. Por que Danilo, como assim não conhece a sua própria empresa? Você pergunta para o empresário, quanto que você está faturando? Pergunta para ele, quantos funcionários você tem? Será? Muitas vezes ele não sabe. Quanto você está faturando? Eu tenho que somar. Bom, quanto você tem, para quem mexe com estoque? Quanto você tem de estoque? Eu tenho que somar. Para quem vende no cartão ou vende na famosa notinha ainda, ou no boleto, alguma coisa. Quanto você tem para receber? Eu tenho que pedir minha funcionária para somar. Então ele não conhece do seu negócio. Ele não conhece. Não tem gestão. Ele não tem gestão. E aí parte muitas das vezes de um princípio de uma desorganização. Claro que no início da empresa, o empresário é o cara que vende, compra, que faz marketing, faz a gestão, faz tudo. Mas ele vai precisar se organizar. E aí eu gosto muito de alguns grandes players do mundo do empreendedorismo, e eu aprendi isso assim, empresa cresce, organiza. Cresce, você vai lá e organiza. Mas tem que organizar. Você tem que conhecer como é que está seu negócio. Você tem que conhecer a sua vida pessoal. Olha, eu tenho um padrão de vida lá de 10 mil. A minha empresa consegue bancar esse padrão de vida de 10 mil? Querer não é poder. Viver as suas realidades. Viva as suas realidades.
Então, isso vai muito além da fé, isso vai muito além das finanças, isso vai muito de princípio de organização, de solidez, de ver o seu negócio está sólido, de conhecer do seu negócio. Então, você que está aí nos assistindo, e aí eu falo isso, gente, não tem magia. Tem fé? Tem fé. Deus age na fé, mas como o pastor trouxe aqui muito bem, Deus é o Deus organizado. Se Deus é organizado, imagina nós, irmão. Nós temos que ser ultra organizados. Eu vou falar por mim, nessa questão de tecnologia, né? Você conhece a estrutura da igreja, sabe que quando a gente trabalha com essa questão, nós temos um sistema de membros, nós temos uma estrutura financeira, nós temos contadores, nós temos gestores, nós temos um aplicativo que controla a quantidade de membros. Então, todas as informações, por exemplo, vou fazer a festa das crianças. Quantas crianças eu tenho na igreja? Eu tenho essa informação. Só buscar no sistema aqui, porque eu consigo então planejar uma festa com mais estrutura, com mais organização, quantidade de lanche, comida e tudo, né? Agora, não ter criação de mulheres. Quantas mulheres tem na igreja? Eu tenho também essa informação. É claro que todo um banco de dados, todo um preenchimento e tudo, né? Então, gestão está em todos os lugares. Todos os lugares, seja no seu pequeno negócio, lá na sua sorveteria, no pipoqueiro da praça, chega numa mega empresa, numa indústria, tem que ter tecnologia, tem que ter estrutura financeira, tem que ter gestão, tem que ter planejamento, senão as coisas não vão para frente, né? Eu preciso ter essa informação, né? Nosso aplicativo, algumas pessoas, claro que são inserções, né, de informações, né? A pessoa coloca lá como ela está se sentindo hoje. Então você recebe um push, né, no seu celular, como você está se sentindo hoje. A pessoa coloca triste, abençoado, sozinho. A gente recebe isso e aquelas que são ruins, a gente então direciona isso para um grupo de intercessão, para a pessoa entrar em contato e orar com as pessoas. E aquelas informações que são boas, a gente celebra isso com eles, né? Então tudo isso são gestão, a informação de cuidado, de crescimento. Então gestão é princípio de crescimento. Se você tem gestão naquilo que você está, tem crescimento. Se você tem organização, tem crescimento. E algo que eu digo muito na igreja, né? A excelência expressa o céu. Deus é um Deus excelente. Lembra que nós lemos um pouquinho aqui de Gênesis, né? Deus fez toda a estrutura. E toda vez que ele fazia, ele falava assim, e viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. Então Deus é um Deus de excelência. Então trabalhe com excelência também. A excelência é algo que atrai. Excelência é aquilo que atrai as pessoas, né? Chegar num ambiente organizado, chegar num ambiente limpo, chegar num ambiente onde o seu colaborador está uniformizado, identificado, né? Com um sorriso. Precisa celebrar, né? Celebrar. Acho que é um ponto importante a gente falar sobre esse assunto. O celebrar e a gratidão, né? Gratidão, ou palavra que às vezes não tem sido conjugado nesse tempo, né? Infelizmente, né? Um mundo tão corrido, com tantas concorrências, às vezes até desleais, a gente não tem tido gratidão, né? A gente tem tido experiências de comunhão. A igreja de Atos, no capítulo 2, a igreja crescia, Danilo, você que está nos ouvindo aí, vendo, crescia porque o povo era unido. Atos capítulo 2, verso 42 até o verso 47, você pode ler lá. A igreja, eles perseveravam unânimes, juntos em oração, no partir do pão tinha comunhão, tinha celebração, né? Eles vendiam suas propriedades e distribuíam àqueles que necessitavam. Eles eram unânimes no templo, na oração, partiam o pão de casa em casa, e Deus ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Então a igreja cresceu de uma forma muito grande, porque houve organização, houve comunicação, houve temor, houve unidade e houve comunhão. Hoje, cada um no seu departamento, é uma briga interna. Não estou falando, não são todos, não vou generalizar, né? Sim. Mas muitas empresas não têm relacionamento, não se celebra, por exemplo, o aniversário antes do mês, o funcionário do mês, um café da manhã por mês, um culto de gratidão. Não seja culto, seja um momento de gratidão na empresa, no seu departamento, que seja um bolo, seja uma água gelada, né? Mas celebrar, né? Para a graça de Deus, eu sou convidado em alguns meses em ir em algumas empresas da cidade para fazer momentos assim de gratidão, culto de gratidão.
Isso atrai o favor de Deus. A gratidão atrai o favor de Deus, né? Então, falta hoje isso muito, celebrar, ter comunhão, se alegrar com aquele que tem crescido, né? Porque a gente tem essa questão, né? Muitas vezes, né? O cara está crescendo, celebre com o irmão que está crescendo no negócio dele, né? Honre aquele cara da sua cidade, né? Você tiver a oportunidade de comprar algo, compre na sua cidade. Sem dúvida. Honre o comércio da sua cidade, né? Honre o amigo seu que está ali. Eu não vou para Goiânia para cortar meu cabelo, eu corto o cabelo aqui na cidade, com um amigo que abriu um salão ali. Eu tenho que honrar ele, que está aqui na cidade, né? Então, às vezes, falta isso, falta honra, falta gratidão, falta comunhão no nosso meio. Gente, o conteúdo é tão rico. Nós já estamos com quase 1 hora de conteúdo, mas é tão rico o conteúdo. E olha tanto que faz conexão. Fé, finanças, negócios, gestão, o festejar, o compartilhar. Eu vou até citar um exemplo nosso aqui, pastor. Nosso, da empresa, um exemplo. Até porque você pode estar nos ouvindo e você pode usar na sua empresa. Aqui 90% que trabalha aqui conosco são mulheres. E teve um dia que eu percebi que nós temos uma colaboradora aqui que ela gosta muito de trabalhar maquiada. E eu percebi que faz uma grande diferença. A mulher, ela se sente bem, ela se sente, né? E aí a gente colocou aqui o auxílio maquiagem. O escritório paga um auxílio maquiagem todo mês. Para quê? Para que elas possam trabalhar maquiadas, vão se sentir melhor, vão se sentir bem. Sim. Né? Vai produzir mais. Vai produzir mais, o ambiente fica mais leve. A gente tem aqui a nossa confraternização do ano no escritório. A gente faz ela vamos pro 4º ano, né, Cleiton? 4º ano a gente faz ela em Pirinópolis, 3 dias. Que legal. A gente vai para Pirinópolis, numa chácara lá e fica lá, nós ficamos lá. Não tem uma vaga aí para mim, não? Olha, tá vendo? A gente vai na quinta noite e ficamos sexta o dia todo, sábado o dia todo, domingo o dia todo. Parabéns. E aniversário, a gente compartilha aqui internamente, tem um bolo, tem tudo. Glória a Deus. Mas eu falo, é muito importante isso. A gente, ser humano, a gente precisa se sentir bem. E precisa se sentir parte da história. A gente precisa se sentir parte da história. Então, quando a gente fala de finanças, muitas vezes o empresário fala assim, mas a minha equipe não está produzindo, não está dedicando, que não sei o quê. São pessoas. Você precisa entender como pessoas. Você precisa entender como aquela pessoa está. Se ela está passando um momento de dificuldade, claro que você não vai dar conta de salvar, né, todo mundo. Não vai, né, existe um limite, existe um contexto ali que você tem que observar. Porque às vezes a gente define patrimônio aquilo que é tangível, aquilo que está na nossa conta bancária, aquilo que está no nosso extrato, aquilo que está na nossa garagem, aquilo que está na nossa mesa, um laptop, um computador legal. Mas nosso maior patrimônio são pessoas. São pessoas. Os recursos humanos, as pessoas que trabalham, né? Eu, como já falei nesse programa aqui, eu trabalhei 18 anos numa empresa, eu me sentia dono, sabe? Um senso de pertencimento, um senso de responsabilidade sobre aquilo que foi me dado, aquela oportunidade que um dia, aquela porta que foi aberta quando eu tinha 16 para 17 anos, menino, né? E ali me confiou algo, né? E eu gerava aquilo como meu, sabe? Eu tinha a responsabilidade de desligar a tela do computador para economizar energia. Às vezes de usar um só copo descartável, comprar minha garrafinha para não ficar usando copo descartável o dia todo. Sim. É custos para a empresa, é despesa, né? Despesas para a empresa. Com isso faz que, se eu reduzir despesas, consequentemente eu vou ser melhor remunerado ou não, eu vou ser gratificado naquela questão ou não. Se a empresa bater meta, eu vou crescer com aquilo. Então, se a empresa cresce, eu também cresço, né? Então falta essa questão também do pertencimento, da responsabilidade. Sem dúvida. Não é trabalhar apenas pelo salário. Se você trabalha aí somente pelo salário, você vive um tempo difícil. Então, patrimônio hoje são recursos humanos, são pessoas. E pessoas têm suas crises, têm seus momentos difíceis. A Bíblia fala que há dias maus. Há dias maus para mim, há dias maus para você, Tudo. Há dias maus para nós. Então, são pessoas que têm culturas diferentes, casados, solteiros, viúvos, tudo dentro órfãos, do ambiente. Dentro do mesmo ambiente, né? Então a gente precisa ter essa noção, essa sabedoria para lidar com cada um, né?
eu me lembro de um que eu escutei e vi um pequeno trecho de uma entrevista do Muricy Ramalho, ex-técnico de São Paulo, acho que ele é diretor hoje lá, um gestor. Né? E foi multicampeão, né? Foi. Pelo São Paulo, tudo, um cara que é de líder, né? Sim. Extremamente líder ali. Ele contou uma história uma vez sobre 2 jogadores que ele treinava no São Paulo. Um era o capitão, Lugano. Se não me engano, Lugano é um uruguaio. Uruguaio, né? Eu não sou São Paulino, então deixa o Danilo falar. Eu sou corintiano. Meu Deus. Eu lembro dele porque ele é realmente um grande líder. A gente é da minha época. É da nossa época. O Lugano era aquele cara que podia receber, entenda bem a expressão, um tapa na cara no vestiário. Aquele cara que ele podia pegar um colarinho da camisa, jogar na parede e ir, Lugano, faz assim. Mas ele tinha outro cara que era essencial no time, que era o Mineiro. Mineiro, aquele meio de campo, aquele volante mais quietinho, mais calado. Se ele usasse, né, o Muricy Ramalho falando, da mesma forma, a mesma linguagem, a mesma forma que ele usa com o Lugano e usasse com o Mineiro, ele perdeu o Mineiro. E os dois eram essenciais para o time. Então ele tinha que usar de uma forma mais enérgica com o Lugano, porque era o jeito dele. E o jeito do Mineiro era aquele, ou chama ele no cantinho aqui e tal. Então muitas vezes o empresário faz isso, de forma até equivocada. Ele chama a atenção de um colaborador na frente de todo mundo. Não, você repreenda no individual, não é isso? E elogie em público. Temos que aprender isso, né? Gestão de pessoas. Falta gestão de pessoas, falta muitas vezes em nós, gestores, líderes, equilíbrio para lidar com tudo isso. Porque no momento de fúria, no momento de raiva, e que pode acontecer, né? Às vezes gera um relatório errado, um prejuízo errado para a empresa. É o nosso nome que está lá, não é? É a nossa responsabilidade. Sim. E a gente às vezes acaba maltratando o maior patrimônio que temos, que é as pessoas. Né? Então eu lido isso comigo na igreja também, igual lidando com a parte espiritual, né? Pessoas são diferentes, comportamentos diferentes, pessoas que às vezes tem pessoas que gostam de receber um abraço, pessoas que não, pessoas mais reservadas, né? Então tudo isso a gente precisa compreender. Nosso maior patrimônio hoje, que precisa gerar de novo em nós, são os recursos humanos, são as pessoas. E às vezes a gente deixou elas de lado. A gente deixou a tecnologia no lugar delas e deixou agora a inteligência artificial no lugar das pessoas. A gente tem perdido isso. Às vezes o que falta, que tem faltado no nosso meio é isso, relacionamento, né? Valorizar nosso principal patrimônio, que é as pessoas. Pessoal, isso é tão sério que o pastor está falando, que eu estou vibrado no que ele está falando aqui, porque hoje, por muita coincidência, eu estava indo a Goiânia e ouvindo a rádio CBN. E estava uma entrevista com o presidente, salvo me engano, o presidente da Fé Comércio. Uma entrevista ao vivo. E aí, 2 pontos que eu quero trazer aqui para essa situação nossa, aqui para esse nosso episódio. A inteligência artificial, ela veio para ficar, já é realidade. Sim. Né? Já é realidade. Mas a inteligência artificial, ela é alimentada pela inteligência humana. Tudo que ela sabe é baseado em inteligência humana. Seja fato agora, histórico, o que for. Alguém estudou, alguém escreveu, alguém documentou, alguém postou aquilo. E justamente, isso tudo. Então, a inteligência artificial, ela é estruturada, feita pela inteligência humana. Né? E até, esse final de semana, teve um fato aí de um foguete, o primeiro foguete que ele voltou e encaixou lá. Não vou saber falar o detalhe, mas ele encaixou lá. Foi no espaço, voltou. Foi no espaço, voltou, bonitinho. Fato histórico. Sim. O Elon Musk lá que conseguiu. E aí o que acontece? Por que eu estou falando isso? Por causa das pessoas. E aí, para você que é empresário que está do outro lado, uma das grandes soluções, e eu sou fissurado nisso, a Sara às vezes briga comigo até demais, em participação de eventos. Por que eu gosto muito de participar de eventos, pastor? Porque a gente vê, a gente interage, conhece pessoas, conhece pessoas, vê o que está acontecendo de certo. Sim. E quando você volta, você ajusta a sua empresa. Expansão da mente. Expansão da mente, expansão do negócio, expansão
de tudo, de network, de tudo. Não vou usar muito network. O que é network? Relacionamento, gente. A gente quer pegar, nós brasileiros queremos pegar o inglês. Né? É muito bonito, é network, é bonito, mas é relacionamento. Eu vou muito nos eventos, esse mês ainda tem um para ir, em novembro eu vou em São Paulo, só para contadores, donos de escritórios. E aí, por que eu gosto desse... Porque você vê o que está acontecendo lá fora. Mas Danilo, eu ainda não tenho condição de ir num evento fora da minha cidade, ou do meu estado, do meu país. Vá num local. Outra coisa também, a tecnologia, né? Os canais hoje de rede social tem muito conteúdo bom que você pode crescer, ué. Sem dúvida. Né? E esses dias uma situação, vou trazer aqui para você entender. O empresário me falou assim: Danilo, mas eu não sei como é que faz gestão financeira de estoque e tudo mais. E aí o que eu fiz? Eu selecionei 4, olha isso, pessoal, é simples e é gratuito, 4 cursos online do Sebrae, de 2 horas cada um, 100% gratuito. 2 horas cada uma, a pessoa faz pelo celular. Gratuito. Simples, né? Simples. Entrou lá, fez o cadastro, você começa a fazer o curso. Inclusive eu estou fazendo 2. Aí se passou, mandei para ela, passou uns 40 dias, eu vi a pessoa de novo. Eu falei, fez? Eu falei, nossa, Dani, fiz nenhum. Não tive tempo. Mas na verdade, sim, pastor, o tempo... Aí porque na verdade virou uma grande desculpa, né? A questão é o seguinte, nós temos hoje muitas facilidades para crescimento, né? O que falta em nós é atitude. Pronto. Acho que... Se nós quiser encerrar o podcast aqui agora, já pode encerrar. Não, porque assim... É isso. Mas é uma verdade. A tecnologia facilita, a IA facilita, os recursos facilitam, mas falta atitude. Acho que tem muita distração no nosso meio, acho que tem muita coisa que nos afasta do propósito, né? Num todo, né? Hoje a tecnologia é muito bom. Eu gosto da tecnologia, eu uso para ter meus esboços de meus estudos, né? Eu faço leitura aqui pelo tablet, mas às vezes a tecnologia nos faz afastar das pessoas. Né? Então, voltando àquele assunto, né, que a gente está tratando aqui, né? Relacionamento, pessoas, né? Mesa, né? Momentos de mesa, momento de crescimento, né? Eu tive a oportunidade, há alguns anos atrás, de sentar com um grande empresário da cidade e num jantar, né? E uma casa reservada, e eu fui como pastor convidado. E ali eu fiquei calado, ouvindo as histórias, ouvindo como começou a empresa, como ele gera tudo isso, como ele superou os obstáculos do início. E como foi bom, né? A comida ficou em segundo plano, mas a conversa naquele momento de 2 horas passou tão rápido, e como eu aprendi, né, em ouvir aquele grande empresário, né? E a gente falta isso, a gente sentar olho no olho e conversar, né? Esquecer um pouco da tecnologia e tratar assuntos espontâneos que vai trazer crescimento, né? Ela vem para facilitar a tecnologia, né? E não podemos fugir disso, né? Nós estamos aqui nós estamos num estúdio, hoje tem tecnologia, tem iluminação, tem câmeras, né? Tem um bom equipamento, mas a gente está aqui há 1 hora e pouco, tendo o quê? Relacionamento, tendo conversa, aprendizado, né? Então acho que falta isso, num todo, né? E fé é isso, é relacionamento, né? Hebreus capítulo 11 fala, no verso 6, fala: sem fé é impossível agradar a Deus. Fé é relacionamento com Deus. Finanças é relacionamento com todo, né? Com o mercado, com as pessoas, com o próprio Deus. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. E fé é relacionamento. É você se relacionar com o seu Criador, né? Com o seu Deus Pai. Debrecht, entenda bem, não estou falando aqui apologia a uma religião, tudo uma placa de igreja. A gente respeita, né, a sua decisão de fé. Mas fé é um relacionamento com algo que você crê, que você acredita, né? E finanças é algo diário, é algo pessoal, é algo que você vai construir todo dia, né? E precisamos ter um grande equilíbrio, porque senão finanças pode abalar a fé e fé também pode abalar as finanças. Concordo plena. Pessoal, e assim, olha o tanto de conteúdo, olha quão rico é esse episódio hoje que pode somar para a sua vida. E já estamos aqui com 1 hora e pouco, já quero caminhar aqui para o final. Você está nos assistindo aí depois, vai assistir esse vídeo aí depois. Você tem que mandar esse vídeo para outras pessoas.
Você tem que mandar esse vídeo para outras pessoas conhecerem também a palavra de Deus, porque a palavra de Deus a gente pode expressar ela em qualquer momento, em qualquer situação, acima de tudo. Para nós é uma grande, né, honra poder fazer isso aqui hoje. Isso aqui também, esse canal, é uma forma de expressar Deus em tudo, na excelência e tudo mais. Mas acima de tudo, pessoal, você pode mandar esse conteúdo para o seu pai, para sua mãe, para o seu amigo, para várias outras pessoas que estão precisando dessa informação, de conhecer isso aqui que a gente está batendo e assim, abrir essa... Isso que é básico. Não foi algo tão grande assim. É básico, né? Eu acho que, como Paulo diz aos Romanos, né? Renova a sua mente. Acho que muitas vezes a gente precisa renovar a mente, né? Criar estratégias novas, né? Ver a realidade que estamos vivendo. Renovar a mente, né? Ver o mercado em si. Qual é a estratégia de hoje? Qual é o grande investimento de hoje, né? Quem pensava que as criptomoedas há 15 anos atrás seria um grande negócio, né? Sim. Se eu tivesse investido em criptomoeda em 2010, como chegaram em mim na faculdade, no meu último ano de faculdade, 2009, o Rafael, vamos investir R$1.000 em criptomoeda? Que é doido. Aí eu falei, não, rapaz, para com isso, eu não tenho dinheiro não, mas vamos investir R$1.000. Ah, não posso. Mas se eu tivesse investido R$1.000 em uma criptomoeda que está no mercado aí, hoje nós estaríamos bem. Não vou citar nome, mas eu vou trazer um relato rápido de 30 segundos sobre essa questão de investimento de criptomoeda. Conheço um empresário que entrou lá atrás, porém entrou errado. Perdeu a casa própria. Misericórdia. Mas Deus foi tão abençoador, misericordioso. E acima de tudo, além de Deus ser misericordioso, esse empresário se dispôs a estudar. Legal. Deu a volta por cima e falou, eu vou aprender. Legal. A esposa, com muita sabedoria, colocou alguns limites. É legal também. Colocou limites e tudo mais. E hoje ele tem um grande patrimônio porque ele estuda do mercado, conheceu e domina o mercado de criptomoedas. Eu posso dar uma dica de um aplicativo para a gente ganhar dinheiro? Sim. Posso? À vontade. Você que está aí, pega seu celular, vai na sua lojinha e abaixa o aplicativo Despertador. Pronto. Esse é o melhor aplicativo para ganhar dinheiro. Desperta você pela manhã, para você ir lá vencer, prosperar, honrar o seu patrão, honrar a sua família, conquistar aí o seu direito. Então, longe de mim de dizer algum aplicativo, né? Mas hoje, aquela questão do ganho fácil, né? Esses aplicativos, que eu não vou dizer o nome aqui, sim, longe de mim, né? Vamos. Mas assim, desinstala esse que eu te mandei aí, viu? O Despertador, tá bom? Pronto. Pessoal, eu já quero agradecer a você que está nos ouvindo, que está assistindo, que vai nos assistir esse episódio depois. É uma grande alegria ter você conosco. Então, você viu o quão rico foi esse episódio? E os próximos episódios também serão muito ricos. Teremos convidados aí extraordinários no decorrer do ano. E você não pode deixar de nos acompanhar. E eu quero aqui agradecer a você, pastor Rafael. Uma honra, obrigado. Prazer, é realmente assim, muita alegria poder te receber aqui na nossa empresa. Aqui a gente está sempre de portas abertas. Te receber aqui no nosso estúdio é uma grande alegria. Obrigado por tudo. Eu vou deixar aqui registrado, pessoal, o meu nível de gratidão por você ter me acolhido, além de toda a igreja. Mas eu sinto que eu tenho uma liberdade, uma conexão muito forte com o Senhor. Vou trazer um depoimento, não vou chorar não. E obrigado pela acolhida, por toda... eu vivi um momento único que foi um encontro com Deus. Forte, transformou minha vida lá atrás. Glória a Deus. E transformou a minha família. A minha esposa, eu quero que ela participe, porque ela ainda não... Por causa das crianças, não teve como ela participar ainda. Mas obrigado ali por tudo, que foi um grande marco na minha vida. Amém. Sem sombra de dúvida. Obrigado por tudo. Louvado seja Deus. E eu quero também agradecer a Gleidson, está aqui nos bastidores. Gleidson é o cara que faz aqui toda a magia acontecer também. Agradecer a Deus. A nossa equipe de colaboradores da Onyx são pessoas fantásticas que estão aí, vestem realmente a camisa. Não só vestem a camisa não, eles vivem isso aqui. Eles vivem esse negócio. E a minha esposa também, a minha família, a Deus, e muito obrigado. Então, você que está aí,
se prepare para o próximo, porque eu tenho certeza que vai somar muito para você. Mais uma vez, obrigado, viu, pastor? Obrigado mais uma vez pelo convite. Você que está em casa aí, eu tenho certeza que você cresceu muito, né? Compartilhe esse vídeo com mais alguém. Sou pastor, sou gestor, sou contador, sou marido, né? Sou filho, sou ovelha, sou servo. Nós estamos em Itaberaí nesse tempo. Vou deixar o arroba aqui da igreja. Detalhe, pode deixar abertamente. Mas vamos colocar também nos conteúdos, nos comentários. Igreja Batista Nacional Chamar, né? Chamar vem do hebraico, Deus está aqui. Né? Você pode seguir a gente lá na nossa rede social, lá, Pastor Rafael Souza, e também Chamar Itaberaí, né? O pessoal vai colocar aí no rodapé aí, Chamar Itaberaí. Você pode nos acompanhar lá, pode acompanhar também a Escola Sementes do Reino também, para conhecer nossos projetos sociais. E você pode ser um dos nossos parceiros também, né? Para crescimento dessa obra, atender essa comunidade, né? Mais uma vez, obrigado, pessoal, a equipe aí, honrado estar aqui, Deus abençoe vocês. Obrigado, eu que agradeço. Grande abraço a todos vocês e que venha o próximo episódio.